620 kHz. Você está ouvindo A Hora da Notícia. A Hora da Notícia. A apresentação do jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 27 de setembro de 2019. Estamos iniciando a nossa participação no programa A Hora da Notícia, produzido na Rádio Assunção Cearense de Fortaleza, que faz uma conexão, neste momento, com o programa De Olho na Cidade, do grande comunicador Assis Nascimento, estando ao seu lado o seu fiel escudeiro Ricardo Gomes, na Rádio Paraíso FM, em Sobral. Como sempre, bom dia, Nilton, bom dia, doutora Marluce, chegando, que hoje vai participar do nosso programa. Bom dia, Paramuti. Como sempre, eu inicio o programa agradecendo aqueles que ajudaram a elevar a nossa voz nas redes sociais, como compartilhando o vídeo no Facebook ou lá no YouTube. Fizeram isso o Francisco Adivar, o Jesus Alves, a Roseli Mesquita, Dr. Paulo Roberto Nobre, o Wagner Viana, Elesbão Castro, o Olavo Souza e o Paulo Regis Porfírio. Um abraço também para quem já entrou aqui, o Davi Ximenes Filho e o Everton Bezerra aqui na timeline do Facebook. E um abraço carinhoso para o meu querido amigo guerreiro, Sargento Michel Mendonça, dizendo aqui no WhatsApp, aqui no 96161470. Bom dia, meu amigo. Perdi a semana inteira o programa. Estava na operação de combater o terror, saindo de casa às 4 da manhã. Se puder mandar um agradecimento aos agentes de segurança que estão trabalhando dia e noite, praticamente sem folga, sem estrutura, para conter as ações desses vagabundos. Nós temos feito isso, tá, Michel? Agradecendo e reconhecendo a atividade dos heróicos guerreiros que fazem parte da Polícia do Ceará, todas as formas de policiamento que estão ajudando no combate ao terrorismo que se instalou aqui no Ceará. Diz bem o governador Camilo Santana, há muito tempo que o governo Bolsonaro e o pessoal da direita defende que essas ações todas sejam encaradas como terrorismo, porque de fato o são. E na lei, avançou isso daí, porque a própria Dilma Rousseff fez uma lei antiterrorismo, mas pressionada pelos seus correligionários, não aceitou que essas atividades fossem encaradas como tal, com medo de que as ações do MST fossem também incluídas no rol de atividades terroristas. Então, hoje, está aqui o governador petista, enfrentando mais uma vez os seus correligionários, dizendo que não pode. E aqui nós estamos sofrendo no Ceará. Os caras reiteram a prática terrorista e não acontece nada. O que é que acontece se por acaso, o que é que aconteceria se por acaso fosse tido como terrorismo? Porque de fato o terrorista é a atividade, mas ainda não é de direito, né? Então, se fosse considerado, haveria mais rigor. Haveria mais rigor e talvez eles pensassem um pouco mais. Eles enfrentam e afrontam a sociedade a ponto de estarem de cara limpa. Antigamente se escondiam. Hoje as câmaras, eles sabem que tem câmaras e fazem questão de aparecer. É por isso que eu prefiro dar ênfase aqui nas ações que o governo tem feito contra essa bandidagem, a dar publicidade aos atos, porque é isso que eles querem. Eles se mostram para as câmaras fazendo esses atos porque eles se glorificam entre si mesmos, né, e sobem, né, querem subir dentro da hierarquia da criminalidade fazendo esses atos. Deixa eu dar um bom dia aqui também para quem está mandando um bom dia na timeline, como o Dr. Paulo Roberto. Bom dia a todos na Terra, graças a Deus, e sempre ouvinte. Um abraço carinhoso para o Dr. Paulo, que ele é um ouvinte assíduo, todo dia está aqui, todo dia ele partilha, é um daqueles ouvintes cadeira cativa, como se diz, né? Cadeira cativa, eu me lembrei do Vicente Alencar. Grande abraço, né? É uma expressão oportuna. ele gosta de dizer isso, né? E dizer umas coisas aí que cheiram naftalina, ficar me dizendo que eu cheiro mais do que filho de barbeiro, né? Mas tudo bem. Pois é, então o doutor Paulo Roberto, ele viaja por aí, dá conta eu estou no Toronto, estou no aeroporto do Canadá, estou no outro canto, tá sempre assistindo ao programa. Então, é um prazer, a homenagem que você nos presta, e aumenta a nossa responsabilidade para esses
ouvintes, né? Para vocês são o sentido maior do nosso programa. Doutora Ana Maria Gurgel é outra que eu tenho grata satisfação, porque, assim, eu conheço a história de como essas pessoas chegaram ao programa, né? A doutora Ana Maria disse que era o marido dela que ouviu o programa, disse, ouve esse programa aí que tu vai gostar, né? Aí, a partir daí, ela ouviu nunca mais, ela deixou de ouvir o programa. Então, também cadeira cativa. Também cadeira cativa. O Antônio Lacerda, de Natal, também antigo. Elvis Correia, você falou dos colegas fazendários, que era um colega economiário, né, a gente chamava, né, porque é economiário que eu trabalhei na Caixa Econômica. Então, doutora Ana Maria, bom dia, jornalistas, bom dia a todos do nosso grupo, porque nós temos um grupo do WhatsApp, todo dia eu falo nisso, 9616-1470, para quem quer entrar, porque esse grupo não coloca ninguém compulsoriamente, só quem pede para entrar. É fácil de entrar, é fácil de sair, tá? Aliás, Luciano, se você puder me colocar como administrador, vai permitir que eu possa inserir algumas pessoas que estão me questionando. Nilton, como é que eu entro nesse grupo? Mas toda vida, esse pessoal não ouve o programa, né? Porque todo dia, como é que entra no grupo? Envia uma mensagem para 9616-1470. É porque pela proximidade que eles têm a mim, eu sei, porque como eu tenho um grupo, né? Não, tranquilo. Isso você tinha que ter feito há mais tempo, né? Hoje mesmo eu farei isso. Tá bom. Bom dia para Karina Soares, para o Deu Aguiar, dizendo né? É a pessoa, né? A mulher. Auriclésio Macedo, também outros das antigas, mandando um abraço para mim e para o Mourão. E ontem eu falei, Mourão, não sei se, como eu não pude conversar com você, e assim, como nós não temos condições técnicas, né? E recebemos até o ultimato, o programa não terá mais naquele formato da gente conversar, porque a telefonia não nos deixa, né? Lamentavelmente, esse prazer da gente ficar conversando. Então, o programa, a partir de ontem, né? E a partir de agora, a gente vai entrar em outro formato que eu vou ter que arranjar outro colega lá em Sobral, porque ficar falando sozinho durante uma hora e às vezes tem que fazer uma outra coisa, é ruim. Era muito bom ter você do meu lado. Mas, tecnicamente, a gente não conseguiu. As telefonias nos deixam na mão, né? Não tem uma qualidade, porque a gente tenta de lá para cá, daqui para lá. Mas tudo bem, vamos fazer do jeito das condições que nos dão, né? Até a gente encontrar uma solução, uma alternativa melhor. Porque estou até pensando aí, tentando, né, adquirir o software, mas ainda não domino, né, o aplicativo. Se eu conseguir, se alguém daí do grupo souber, alguém que conheça bem o VMix Call, difícil, né, que é muito específico esse aplicativo, eu já baixei o aplicativo, estou na versão de experiência, mas ainda não domino, né? Para a gente conversar, que aí conversaria com o mundo inteiro sem nenhum problema, sem delay, sem nada. Mas ainda, quem sabe, a gente chega lá. Enquanto isso, né, para que não haja... Os próprios ouvintes reclamavam, né? Puxa, não consigo ouvir, o som não é bom e tal. Então, a gente, por respeito também à emissora, né, a grande emissora, e também aos ouvintes, a gente vai fazer desse formato. Mas eu queria, assim, eu estava comentando, de última hora eu vi o artigo do Plínio, que eu achei assim um horror, em relação que a ideia é assim, meter o cacete no Bolsonaro. Então, ele disse que o discurso do Bolsonaro era truculento. Sim. Então, alguns disseram até que era agressivo, né? O Plínio aloprou. É truculento, né? É mentiroso e contraditório. E eu citei algumas das coisas, porque eu não sabia de imediato como era, mas eu fui buscar. O Plínio diz, porque o Bolsonaro disse que foi esfaqueado por um militante da esquerda. Todo mundo sabia disso. Eu não tenho dúvida disso. Só o Plínio veio dizer que não existia isso, que o cara não era militante de esquerda. E assim, de uma forma que quem foi truculento, mentiroso, foi o artigo do Plínio. Assim, eu tenho muito... Exatamente. Eu tenho tristeza, com dor, que eu falo isso de um colega. Era o que eu teria dito ontem, se fosse possível interagir contigo. Na verdade, eu acho que ele estava falando dele, Plínio. Os adjetivos que ele aplicou ao discurso do Bolsonaro podiam ser perfeitamente aplicados ao artigo dele. Aí eles vêm 3 casos que ele vem dizer para provar, e nada prova, ao contrário, prova contra ele, né? Que Bolsonaro estaria mentindo. Aí esse aqui foi horrível, né? Fui covardemente esfaqueado por um militante de esquerda, né? Foi o que o Bolsonaro disse. Aí vem o Plínio, né, na sua iluminada diligência, dizer: já está mais do que comprovado que Adélio Bispo de Oliveira, o homem que cometeu o crime, é inimputável. Olha, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Cumprindo pena em manicômio judiciário. Tudo isso é fato. Segundo especialistas, ele sofre de transtorno delirante permanente. É fato. Uma pessoa incapaz de discernir
sobre seus atos. Isso foi levado em consideração para que ele não fosse condenado lá, certo? Acusá-lo, aí vem o Plínio, acusá-lo de militante de esquerda por longínquamente ter sido filiado ao PSOL. Vamos analisar o que é que o Plínio chama de longínquamente. O senhor Adélio Bispo ingressou no PSOL em 2007 e se retirou do partido em 2014. Ele foi, durante 7 anos, não é só militante, porque pode ser militante, como o Plínio é militante esquerdista, e não ser filiado ao PT, por exemplo. Agora, se o cara é filiado ao partido, aí está provado que ele é militante. E ele foi do partido, do PSOL, durante 7 anos. Entrou em 2007 e saiu em 2014. De 2014 para 2019, são 5 anos. 5 anos é o que o Plínio chama de longínquamente ter sido militante da esquerda. E antes de ser filiado ao PSOL, ele já era militante de esquerda. Já fazia a sua cruzada nas redes sociais. Claramente identificado. Mesmo depois que ele sai do partido, quer dizer, mais recentemente, ele já era também militante da esquerda. Aí o Plínio vem querer jogar areia nos olhos dos seus leitores. Isso aqui foi de uma desonestidade intelectual para com seus leitores, Plínio. Aí a comparação do Plínio é mais absurda ainda. Ele diz, acusá-lo de militante de esquerda, colocou militante entre aspas, como se o cara de fato não tivera sido. Por longínquamente ter sido filiado ao PSOL, há 5 anos ele foi filiado, ele saiu em 2014, Plínio. Tu devia ter pesquisado um pouco para não passar a vexame alheia, né? Seria o mesmo de suspeitar de alguma ligação dele com os filhos de Bolsonaro, pois frequentaram o mesmo clube de tiro. Olha o que é que o Plínio faz de comparação. Existe um clube de tiro em Santa Catarina e os 2 filhos de Bolsonaro passaram por lá, pelo clube. Exercitaram tiros lá. E o cara também exercitou. Agora, um não conhece o outro. Um não conhece o outro. Teria alguma associação, isso que o Plínio quer dizer. E o outro não. Eu tenho o registro no TSE do seu Adélio Bispo, registrado no PSOL de 2007 a 2014. 7 anos de militância. 7 anos serviu o Labão. Até um número bíblico. 7 anos esteve o senhor Adélio Bispo nas fileiras registradas do PSOL. E o Plínio coloca isso entre aspas. Não, o cara era um doido, transtorno delirante. E mais, Plínio, tem uma coisa curiosíssima. No dia em que o senhor Adélio Bispo, militante comprovado de esquerda, cometeu o atentado contra Bolsonaro, alguém se passou por ele e registrou a sua presença na Câmara dos Deputados, numa clara tentativa de construir um álibi para o assassino. Então, ele é transtorno, né? Tem transtorno delirante para não ser condenado. Mas não tem para planejar, construir, perseguir e o tempo todo atrás até encontrar o melhor momento para tentar matar Bolsonaro. Também você não faz nenhuma reflexão sobre isso, né? Então, sobre esses aspectos todos, o seu artigo é muito lamentável. Totalmente lamentável. Eu fiquei muito triste de ver esse artigo, porque o Plínio Bortolotti é um jornalista de muitos anos, que milita na imprensa cearense, e esse artigo, me desculpe, Plínio, foi tendencioso. Titulado Truculento, Mentiroso e Contraditório, será que tu estava falando de ti, Plínio? Porque você foi truculento nesse artigo, você faltou com a verdade em muitos momentos e se contradiz.
Portanto, é lamentável que você, que é um jornalista brilhante, se preste a isso. Pelo amor de Deus, companheiro, não faça isso não. Nós, como jornalistas, temos um papel social de grande relevância e importância. Nós não podemos faltar com a verdade para os que nos ouvem, nos escutam, nos assistem, que nos leem, pelo amor de Deus. Desse jeito, a imprensa, e lamentavelmente no Brasil, uma boa parte da imprensa está de maneira orquestrada, se posicionando o tempo todo e bombardeando, minando, tentando minar o governo Bolsonaro. Dessa maneira, nós vamos ficar desacreditados como segmento importante da sociedade, que é a imprensa brasileira. O lamentável é que o Plínio, colega meu, em duas situações, nós trabalhamos juntos na Caixa. Então, eu gosto muito do Plínio e reconheço a sua inteligência e as suas habilidades. Lamentavelmente, ele aqui não foi um jornalista, ele foi um militante. Se pautou como militante. Militante da esquerda, um militante contra o Bolsonaro. Porque ele poderia ter sido mais inteligente, você podia criticar, pegar outros aspectos e criticar. Eu achei o discurso do Bolsonaro histórico. E assim, nunca se falou tanto de repercussão geral. Nunca se falou tanto. E foi, sim, elogiado por muita gente. E criticado por quem? Pela esquerda. O presidente Bolsonaro tem um estilo dele, né, Luciano Kleber? Esse estilo nós temos que compreender, respeitá-lo, mas o presidente Bolsonaro, em momento nenhum, ele não desonrou a nós, brasileiros, ao Brasil. Pelo contrário. Bom dia para o Jacob Pastori, depois de muito tempo, eu estou de volta à hora, amigo Luciano Kleber. Um abraço, cara. O Auriclécio falando, Luciano, você leu sobre Rodrigo Janot ia matar o Gilmar Mendes? Eu li e só fiquei imaginando, né, o que teria acontecido, né, que não teria havido o Janot lá contra o Temer e nem queríamos o Gilmar hoje, mas não queria entrar nisso daí, certo? Que livramento, hein, Luciano Kleber? Já pensou? Meu Deus do céu. Bom dia, Luciano. Ouvir pela manhã já se tornou um hábito muito bom, começar o dia bem informado, bom final de semana. Obrigado, amigo. O Eliano Forlan, ótima sexta-feira. Ney Carvalho mandando um bom final de feliz para todo mundo. Valires Avelino, Eufrásio Francisco. Esse Plínio pode ser tudo menos um jornalista brilhante. É lamentável, lamentável. Bom, o assunto... Ainda bem que ele assinou, viu, Luciano? Já pensou se esse artigo não tivesse como editorial de Jornal O Povo? Cara, ele se orgulha. Ele faz isso e se orgulha. Né? Ele assumiu, né, a posição dele. Bom, ontem, o Supremo, em mais uma demonstração que está completamente afastado da realidade e da nova sintonia do povo brasileiro, cometeu mais uma das suas. Mas, assim, ele tem que... Como não foi... A minha esperança, e eu sou sempre otimista, é que as coisas vão se dar de forma correta. A discussão até que é interessante, porque eu estou falando de quê? Da decisão do Supremo ontem. Já falei assim, porque todo mundo já falou sobre isso, né? Mas vamos aqui para quem não ouviu falar ainda. Isso. Né? É o dever nosso, né, de ofício. Claro. Ontem o Supremo já decidiu, no habeas corpus a um ex-presidente da Petrobras, que o processo dele deve voltar, não a estaca zero, que muita gente acha também, está muito alarmista, né? O Supremo vai acabar com a Lava Jato, o Supremo pode muito, mas não pode tudo. Muitos dali até querem. Está claro que até no voto do Gilmar, o Gilmar não se preparou, não ficou apenas... Aliás, nem todos eles estavam muito mais numa questão política do que jurídica. Porque aqueles que votaram contra, né, a favor da Lava Jato, faziam um discurso de moralização, de porque o país está passando, da corrupção, patati, patatá. E, por outro lado, e o mais esquisito, digamos assim, eu vou botar esse adjetivo para o Gilmar, senão acaba sendo processado, porque eles são muito fortes, né? O mais esquisito é o Gilmar dizendo, a gente tem que honrar as nossas calças. Eles nos chamaram de vagabundos, e patati, patatá. Então, era uma coisa contra a Lava Jato. Quando, na verdade, os senhores ministros, a sua unidade constitucional ali presente, tinha que se debruçar sobre o aspecto legal, como alguns fizeram. O decano fez isso daí, o Alexandre Moraes também. O voto do Alexandre Moraes é muito interessante, E tem que se discutir. Por que tem que se discutir? A lei é nova. A lei das delações premiadas é uma lei nova, né? Não é longínqua, né? Como disse o Plínio, embora seja lá mais atrás do que quando o outro saiu.
Diz assim, o cara que fez, o legislador, aquele que fez a lei, não colocou lá essa novidade. Olha, ele disse assim que, segundo a nova legislação, um réu pode colaborar com a justiça e receber benefícios por causa disso. Aí o que é que está acontecendo? Não, aquele que, quando tem corréus, né, na mesma ação, mais de um réu, o outro que não colaborou pode se sentir prejudicado porque não viu as alegações finais do réu colaborador para ele se defender. Esticando ao máximo, né, porque a legislação, a Constituição diz que você tem que ter amplo direito de defesa, e daí que é bom o debate, é bom que o réu, que não é colaborador, fale por último, depois de saber tudo aquilo que disseram a respeito dele nas alegações finais. O querido, ex-querido, né? Eu gostava tanto dele, né? E eu gostava tanto de você, lembra do Timaya, né? O Reinaldo Azevedo fez um artigo, está hoje, né? Venceu, os golpistas do Estado de Direito perderam. E ele vai dizer assim, ocorre que a lei não fala nada, mas ele diz assim, não há nada na lei, em nada no Código de Processo Penal, em nada, não há uma mísera citação a respeito disso que eles estão decidindo, de que um réu deve ser ouvido depois de outro, né, prazos diferentes. E ele concorda, é verdade que não existe. A tese essencial de Edson Fachin, que é o relator, né, felizmente saiu derrotado. O relator se agarra ao fato de que inexiste lei que discipline a questão. Isto é, todas as decisões de Moro e das outras instâncias que foram nesse rumo, foram baseadas na lei vigente. A lei que tinha ali, nenhuma previa que um réu pudesse ser beneficiado com prazo diferenciado. Não tinha lá esse privilégio na lei. Agora vai acontecer. A partir de agora vai acontecer. Aí o senhor diz, acontece, é verdade, ocorre que o inciso do artigo 5º da Constituição prevê o princípio da ampla defesa. Vai no princípio, tá? Como exercer a ampla defesa aquele que nem sabe exatamente de que está sendo acusado? Isso aqui é o Reinaldo Azevedo. Eu não tomo o Reinaldo por um cara ignorante. Ele está dizendo uma estupidez, se ele conhece, ou então revelando profunda ignorância sobre o processo penal. Eu já havia dito isso aqui, e acho bom quando os caras, eu não sou estudioso do direito, né, sou apenas um curioso, e vi o Fux dizendo as mesmas coisas que eu já disse aqui, em relação a esse aspecto. O que é a alegação final? É a fase final do processo antes da condenação. Então, já ocorreram oitivas de testemunha de um e de outro lado, ou dos três lados, né? Já estão criando um terceiro lado aqui, né, na Constituição. Então, todas as testemunhas já foram ouvidas, todas as provas já foram apresentadas dentro daquele prazo. Então, é mentira do Reinaldo Azevedo que o cara não sabe exatamente do que é que está sendo acusado. É claro que sabe exatamente do que está sendo acusado. A alegação final é exatamente para isso. O que é que o cara vai dizer diante de tudo aquilo que já foi apresentado? O Ministério Público apresentou a sua acusação, apresentou provas, apresentou testemunhas, apresentou documentos. Em contrapartida, o acusado apresentou a sua defesa, indicou testemunhas em sua defesa e apresentou também a argumentação da sua defesa. Então, nesse contraditório, um dizendo uma coisa contra, o outro se defendendo, no final o juiz para, pronto, todos os prazos já foram exauridos. Cada um agora me apresentem as alegações finais. Porque no início o Ministério Público diz uma coisa e o acusado diz outra. Pronto, são as iniciais, né? É chamado de inicial. Aí o processo se desenrola, aí lá no final o juiz diz, já estou pronto para dar a condenação. Me apresentem as suas alegações finais. Portanto, não é verdade, Reinaldo Azevedo, de que o acusado não saiba do que está sendo acusado, de que o réu não saiba do que está sendo acusado.
Não é ali o momento, nas alegações finais, de apresentar provas novas, por exemplo. Porque se fosse, está correto, né? Chega o réu colaborador e diz, olha, senhor juiz, tem aqui mais uma prova contra o cara de que ele está errado. Aí sim, diante de novas provas, ele teria que se defender, né? E ele não teria prazo para conhecimento daquilo. Mas não é o caso. Não é o caso. Mas tudo bem, é uma filigrana jurídica que está se falando. E não pode, por causa de uma filigrana, trazer insegurança jurídica. Que o papel da Corte Suprema é exatamente o contrário. É de firmar, é de dar consistência, segurança jurídica. E não está como uma biruta de aeroporto mudando para lá e para cá de acordo com a direção do vento. Não pode. Mas tudo bem, vamos admitir que conceitualmente, doutrinariamente, para dar ampla defesa, se faça isso. O que é o comum nessas horas é que valha o entendimento a partir daquele momento em diante. E outra coisa, quando é questão de princípio, o acusado tem que provar que ele teve prejuízo. Não pode simplesmente, porque conceitualmente ele teria o direito de falar por último e dizer, olha, quero que reveja, porque... Não, ele tem que provar. Pelo menos é a jurisprudência, é a rotina da justiça. Você tem que provar que foi prejudicado. Senhor juiz, eu fui prejudicado por isso, isso e isso. Não houve prejuízo. Este réu de ontem, né, que recebeu, que ganhou o habeas corpus, ele não teve prejuízo na sua defesa. Ele vai ter agora o privilégio de ampliar os prazos, né? De repente estica e tem aí uma prescrição. Então, quando uma lei benéfica, a norma da justiça, a rotina, a jurisprudência, se tem uma nova lei, ela serve para beneficiar para trás. Não pode prejudicar. Se for para prejudicar para trás, não pode. Mas uma norma, uma jurisprudência para trás é que é o esquisito. Você não pode ter jurisprudência para trás. É um oxímoro, é uma coisa contraditória em si. Então, eu imagino, estava dizendo que era otimista, que a corte, quando se reunir, vai modular a decisão. Vai dizer o quê? Que só serve daqui em diante. Ah, mas isso seria um absurdo. Então, no máximo, o que é que eles vão fazer? É que vão levar em consideração apenas aqueles casos em que a defesa apresentou tempestivamente essa argumentação. Então, não pode... Ah, então eu quero entrar. Não, na época você não se sentiu prejudicado. A defesa não houve um prazo para pedir isso daí. Então, eu acho que a corte vai para aí. Porque, se não for nesse rumo, nós vamos ter que invadir o STF. Falar, o rapaz, eu disse isso, os caras vão me enquadrar, né? Mas é isso mesmo. Mas o invadir, assim, de fazer... o cidadão tem que pressionar também, tem que fazer não é para tocar pressão. Fogo, porque não, é um absurdo democraticamente. É um absurdo acontecer isso, né? De repente, todas as sentenças serão revistas. E outra, podem tirar o cavalinho da chuva. Isso aqui é uma pancada política na Lava Jato. Totalmente. Agora, juridicamente, o Newton, não terá muita consequência. Porque o processo já foi todo feito, tá certo? Não vai ter como prosperar. Não, o que é que vai acontecer? Volta para lá, né, ok? Suspende a condenação, volta, e o juiz vai dar novo prazo. Então, o senhor que se sentiu prejudicado, está aqui, você tem mais 10 dias, apresente as suas alegações. O que o cara vai trazer de novo? Certamente nada. O que é que de novo o juiz vai ter para mudar a sua condenação? Certamente nada. Então, efeito jurídico, prático, eu acho que vai ser zero. Mas tem uma coisa política, qual é a ideia? Combater a Lava Jato. A Lava Jato está sob fogo cerrado. Desmoralizar a Lava Jato, porque a Lava Jato incomoda, inclusive, a integrantes do próprio Supremo Tribunal Federal. E a gente vê que no próprio Supremo Tribunal Federal existem aqueles juízes, ministros do Supremo, os grandes togados do Supremo, que eles estão defendendo a própria pele e a pele dos seus pareceres, porque existem vários processos dormitando no Supremo e que alguém se senta em cima deles e não vai para frente, né, Luciano? Não vai para frente. E cai no esquecimento. Então, é importante a sociedade brasileira entender o momento. É um momento de queda de braço.
é a luta do bem contra o mal, e nós não podemos, como cidadão brasileiro, como gente brasileira que quer o melhor para o nosso país, nos deixarmos abater e compreender perfeitamente que tudo isso que está acontecendo é uma grande artimanha nos bastidores da política, do judiciário brasileiro, uma orquestração também que conta com apoio, e isso é triste, de uma parcela importante da imprensa brasileira. Você vê a manchete equilibrada do Estado de São Paulo, Luciano Kleber. Maioria do STF aprova a tese que pode afetar a Lava Jato. O mesmo a gente já não pode dizer da manchete da Folha de São Paulo. Supremo, olha só, Supremo impõe maior derrota à Lava Jato e pode anular decisões. Então, é muito importante o nosso papel de operadores da imprensa, de fazer com que o nosso mistério seja sempre colocado não a serviço de interesses escusos, mas a serviço da sociedade. Porque a sociedade brasileira está ansiosa por mudanças. O resultado das eleições no ano passado, que muitos ainda estão relutando, estribuchando e não querendo aceitar, é de que o brasileiro comum, aquele que acorda, se levanta 4h30 para chegar na hora no seu trabalho, assalariado, vive uma vida difícil, sacrificado, ele quer mudanças. Sabe para quê? Senhores políticos, senhores togados do Supremo, porque ele tem esperança que a vida dele melhore, no momento em que esse Brasil passe realmente por uma onda moralizadora concreta. 6h31, estamos na Rádio Assunção, no programa Hora da Notícia, em conexão com a Rádio Paraíso FM de Sobral. Um abraço para o Ricardo Gomes, dizendo que o seu Nilo Farias e o seu filho estão na escuta. Um bom dia também para o Adriano Veras. Bom dia, meu amigo. Aqui no nosso, sempre dá uma geral no nosso grupo, para prestigiar o nosso grupo, né? O que estão dizendo nesse momento por lá. O João Lima, de baixo para cima, o Marcelo Reis, o Henrique Costa, o Cartegiani. Gilmar deveria repensar os atos dele depois dessa do Janot. Deve ter um monte na mesma leva. Tem que ter cuidado aí, né? O Rodrigo de Itapipoca, meu amigo Luciano, à esquerda, é uma mentira grande. Aqui em Itapipoca foram dizer a meu pai que o Bolsonaro iria recriar a CPMF. E mais, ia cobrar nos saques e nos depósitos 4%. Acho que foi esse aí, para mim, um alienado. Um bom dia também para o Luciano Melo. Que mais aqui? Oriano César. Um grande abraço para todos vocês. Vamos entrar agora aqui no bom dia para o Osmar Mesquita, Dilva Alves aqui no Facebook. Que mais? Djalma Oliveira, o Clécio e a Sandrinha Valéria na escuta, assim como o Roberto Braga. Estamos agora na segunda fase do programa, já falei, né? Vamos entrevistar aqui a doutora Marluce, e eu gostaria que o nosso querido Nilton Mourão fizesse a apresentação e as boas-vindas à nossa convidada. Primeiramente, agradecer a presença da doutora Marluce Alves, que veio atender o nosso convite para falar sobre a importância do Setembro Amarelo. E quem é a doutora Marluce Alves? Ela é mestre em Saúde Pública pela Universidade Estadual do Ceará, graduada em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em Psiquiatria pela Associação Médica Brasileira e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Ela é mestre em Saúde Pública pela UES, coordenou o processo de reestruturação de assistência em saúde mental na Casa de Saúde São Gerardo, durante o período de maio de 97 a julho de 2007, e realizou visita técnica a serviços de saúde mental em Madrid, Barcelona e Sevilha, efetivando intercâmbio científico que resultou na implantação de uma rede de cuidados em saúde mental do Centro de Desenvolvimento Psicossocial em Fortaleza, inspirado no modelo de Sevilha, na Espanha. O currículo da doutora Marluce é um currículo extenso, um currículo valioso, precioso. Então, só para nós apresentarmos a doutora Marluce, nós ficamos aqui no primeiro parágrafo do currículo dela. Doutora Marluce, nós estamos aí ultimando o mês de setembro, o Setembro Amarelo. Como começou essa história do Setembro Amarelo, para que os nossos ouvintes possam entender a importância e o sentido desse movimento que hoje existe no nosso país? Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Nilton. Bom dia, ouvintes.
da Rádio Assunção. E do programa, né? A Hora da Notícia. Isso. A senhora está falando para Fortaleza pela Rádio Assunção e para Sobral, toda a Zona Norte. Estou vendo aqui. Paraíso aqui. Exatamente. Então, assim, esse Setembro Amarelo começa exatamente porque uma família nos Estados Unidos perde um ente querido e, a partir daí, começa a distribuir alguns bilhetes, alguns informativos, no sentido de ajudar outras famílias que tivessem com esse risco. Então, na verdade, o Setembro Amarelo, ele começa por uma família e hoje ele se torna um movimento da sociedade. A partir daí, a Associação Brasileira de Psiquiatria encampa isso, a Organização Mundial da Saúde também encampa, e hoje ele é um movimento nacional e até internacional, sendo que em alguns estados ele toma mais força, como é o estado do Ceará. Mais impulso, né? Isso, teve uma grande mobilização aqui no estado do Ceará, as escolas se mobilizaram, caminhadas nas ruas, Praça do Ferreira, Cocó, Beira-Mar, muitas instituições, e o importante é assim, que há um casamento entre o desejo da sociedade e as pessoas dessa área. Então, eu tenho inúmeros colegas, né? Eu vou citar aqui alguns, mas, obviamente, não posso citar todos, porque são dezenas que nesse Setembro Amarelo deixa de atender no consultório, vai para as escolas, vai para as ruas, enfim, doutor Fábio, doutora Valéria, doutora Elizabeth, várias pessoas estão fazendo isso, mobilizando a sociedade para alertar para esse grande problema de saúde pública, que é o risco do suicídio, que é o suicídio. Na verdade, eu acho, isso é uma coisa empírica, né? Que nunca se teve tanto suicídio quanto agora. E, assim, muitos jovens se suicidando. Eu queria pedir à senhora duas impressões. Primeiro, por que está acontecendo? Isso é um fenômeno recente mesmo. Por que tantos jovens... E, assim, são pessoas que, você se imagina, há um clichê sobre o suicídio, né? Muitos dizem, falta de Deus. Eu disse, se fosse falta de Deus, o Padre Marcelo não teria entrado em depressão, né? Que a depressão começa com a depressão, na verdade, na maioria dos casos, né? Quanta gente jovem, deprimida, quanta gente rica, né? Não é só falta de dinheiro, não é só o boleto na porta que te faz entrar em depressão. E a outra, assim, há uma rotina na imprensa que eu acho meio questionável de não falar sobre o assunto. E hoje até o Setembro está dizendo isso. Vamos falar sobre isso, né? Não vamos deixar... Existe alguém do seu lado que pode conversar com você sobre isso. E a imprensa não gosta de noticiar, às vezes deixa de dar a causa quando é o suicídio. Eu acho que foi porque tem uma impressão de que, ao falar, aumentaria, né? Incitaria, estimularia. Porque, e o fenômeno é histórico. Teve, acho que foi o Goethe, fez um livro, né? Que tinha um personagem, e aí vem a habilidade, né, do escritor, a fortaleza que é a literatura, né? Mas ali tinha uma questão amorosa, ele acaba se matando por uma questão amorosa, e a partir da leitura desse livro, muita gente acabou seguindo o mesmo exemplo. Eu acho até que, por causa disso, a imprensa criou uma espécie de rotina. A senhora acha que isso é correto, que deve se esconder dessa história? São várias questões, né? Luciano abordou aí inúmeras questões super complexas, né? Então, assim, a primeira delas é que a gente precisa entender que o fenômeno do suicídio é um fenômeno extremamente complexo, de múltiplas causas. Não existe um tipo só de suicídio e cada pessoa tem as suas causas diferentes, né? Então, é um fenômeno complexo. A ciência, por mais que tenha estudado, ainda não explica tudo, mas que é preciso, sim, falar sobre o tema. Estou vendo que você é muito informada aí, tá certo? Esse é realmente uma literatura clássica. Encarar a questão, né, como um problema de saúde pública, né? Isso. E hoje a gente recomenda, e quando eu digo a gente, a Associação Brasileira de Psiquiatria, recomenda que a imprensa fale. Apenas tenha... não faça sensacionalismo. Isso, saber como falar, não fazer daquela pessoa que se foi
é um ídolo para que outras façam isso, a mesma coisa também. Então, assim, é importante falar no sentido que é um problema de saúde pública, falar que existe sim como pedir ajuda, que se a pessoa está apresentando algum transtorno mental, e a maioria das pessoas estão, segundo os dados, 98% das pessoas que se suicidam, eles têm algum transtorno mental, portanto, eles precisam de acompanhamento, de tratamento, que procure ajuda, onde encontrar ajuda? Nos CAPs, nos serviços de psicologia, na rede suplementar, se a pessoa tiver algum convênio, procurar um hospital, se a ideia estiver muito presente, nos hospitais clínicos, né? Que poderá ser atendido naquele momento, porque se for 10 horas da noite, o CAPS não vai estar aberto. Infelizmente. Né? Então, ele vai procurar um serviço, enfim, que a imprensa divulgue também a importância da gente repensar as nossas qualidades de vida, como é que nós estamos vivendo hoje. Então, a gente já organizou 2 livros, Sofrimento, Psicultura Contemporânea, Perspectivas Teóricas e Clínicas, Sofrimento, Psicultura Contemporânea e Resiliência, e a gente tem alertado que a gente precisa rever a forma como nós estamos vivendo. A fragilização dos laços sociais, o declínio da família como transmissora de valores, a questão da negação do sofrimento e da morte. Hoje ninguém pode sofrer, não, você não pode chorar, você não pode ficar triste, o tempo inteiro a gente tem que estar compondo. Como se o luto não fizesse parte da nossa vida. Exatamente, as tristezas, as angústias, né? O excesso do uso da tecnologia. As redes sociais, né? Instagram, Facebook, essa parafernália. O tempo inteiro. Não ter paciência para esperar as coisas. Então, tudo isso a gente tem discutido, principalmente nas escolas, com os professores, nas empresas. As empresas isso. Também nos solicitaram esse mês de setembro para que a gente fosse conversar com seus funcionários. Então, há realmente uma mobilização, o Ceará está de parabéns, não sou eu que faço essa contabilidade, mas com certeza o Ceará está assim, no topo dos estados que se mobilizaram para trabalhar essa questão com a sociedade. E eu estive na Assembleia essa semana, na quarta-feira, e o meu discurso foi que Setembro Amarelo não se transforme em uma noite de Natal. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não fale disso só em setembro, mas que a gente faça prevenção de suicídio todos os dias do ano. Aliás, a senhora falou noite de Natal, que é sempre muito festivo, mas é também uma época depressiva para algumas pessoas, né? Uhum. Por que esse fenômeno? Porque elas não estariam dentro desses festivos? Natal e Ano Novo, né? Passa por Réveillon. Isso. E primeiro, assim, por que eu falei não se transforma numa noite de Natal? Porque tem famílias que vão se unir e se vão... Só nesses momentos. Exatamente. Se encontram nesses momentos, posam para foto, vão lá para a ceia, e depois cada um vai para a sua casa e às vezes passa o resto do ano sem se encontrar. Não se pergunta como está, né? Como está o outro. Pronto. Até pergunta, né? Mas de forma muito... Né? Não quer saber a resposta, né? Pergunta, mas não quer saber a resposta. E a gente quer, assim, que o Setembro Amarelo ele seja o tempo inteiro, que os serviços funcionem, que os serviços públicos, privados funcionem com capacidade para enfrentar essa questão também. Agora, por que dezembro, Natal, Ano Novo, também tem um risco? Porque se aquela pessoa está com depressão, se aquela pessoa perdeu um ente querido, e aí o Natal é um momento muito intenso. Então, é a hora da saudade do filho, a hora da saudade do pai, da mãe. Então, precisa estar junto, né, dessas pessoas, fortalecer os laços, para que ela possa passar por esse período com resiliência, que é o que nós estamos almejando na atualidade, que as pessoas consigam ampliar a sua resiliência para a gente passar por esses tempos, que são tempos de muito sofrimento, de muita insegurança, de muitas mudanças, e que o nosso cérebro ainda está no processo de transição dessas mudanças tão radicais que estão acontecendo no mundo. Doutora, tem gente entusiasmada aqui com a sua presença. É a Raquel Sobreira. Bom dia. Ela é a médica do meu irmão. O Vanderlei foi mandando bom dia. A Cátia Orlando. A Raquel, diga que a Raquel, irmã do Carlinho,
está mandando um beijo, ela é maravilhosa. Bom dia também para o Wagner Viana, para a Leila Albuquerque, bom dia, um excelente final de semana para todos vocês. Eu queria partir para uma questão prática, algumas perguntas de novo, né? Primeiro, a pessoa que está em depressão, ela tem consciência desse seu estado? Tipo assim, eu preciso de ajuda, tenho como fazer. Aí, o que é que ela deve fazer para buscar ajuda? E o que é que nós podemos fazer e até tentar identificar? Porque é difícil você diagnosticar. Eu estou aqui do seu lado, você está rindo, e eu saber se você está com um problema ou não. Então, quero saber, primeiro, se ela tem essa consciência de que está em depressão e de que precisa ajuda, como ela deve fazer para buscar essa ajuda e como é que eu, aqui do outro lado, posso ajudá-la? Olha, atualmente, como a depressão ela tem sido muito divulgada, muito discutida, a maioria das pessoas, sim, elas sabem que estão com depressão. Às vezes ela nem pede ajuda porque ainda existe um preconceito muito grande. Quem vai para psiquiatra é louco. É assim que as pessoas ainda pensam. Esse rótulo, né? Isso. Esse estigma. Ainda existe. Alguns até dizem que o psiquiatra é meio doido também. Né? Também tem esse rótulo, também tem, é verdade. Então, assim, mas a maioria das pessoas, ela sabe que tem alguma coisa errada com ela, que ela já não consegue mais trabalhar como antes, ela já não consegue acordar na hora certa que ela acordava, já não consegue mais dormir, já não tem mais aquela alegria. Ela perde o ânimo de viver. Isso. E aí, com isso, ela sente que tem alguma coisa diferente. Fica naquela dificuldade de procurar ajuda, muitas vezes pelo preconceito. Mas a maioria das pessoas que estão ao lado, seja o colega de trabalho, seja na escola, ou seja em casa, a sua família, pode perceber quais sinais. Os sinais são esses. Está dormindo muito tarde, está acordando muito tarde, já não consegue ser funcional, fazer as suas rotinas como fazia antes, às vezes apresenta crise de choro, às vezes começa a se alimentar em excesso, aumentar o peso, às vezes é o contrário, começa a não se alimentar bem. Então, quando dá esses sinais, é preciso dizer, o que está acontecendo? A primeira coisa é, o que está acontecendo com você? Está passando por algum problema? Ser empático, né? Conversar, ser sincero com a pessoa. Procurar acolher. Está acontecendo alguma coisa? Às vezes a pessoa fala e diz o que está acontecendo, e aí a pessoa, vamos procurar um especialista. E aonde procurar esse especialista? Né? Que é essa a pergunta. Em primeiro lugar, nós temos que ver que tem a rede pública e a rede suplementar. A rede pública pode ir para um posto de saúde, que lá tem várias pessoas que podem detectar isso e encaminhar para o CAPS, pode ir direto para o CAPS, ou pode ir para o hospital Professor Frota Pinto, que é o antigo Mental de Messejana. Vai depender da situação de crise. Se a pessoa já está com o risco de cometer o suicídio, já tem que ir direto para o Hospital Mental de Messejana. Lá tem médicos 24 horas por dia. Não adiar, né? Não adiar. Mas a dúvida que eu tenho é assim, se a pessoa já está propensa, já está com esse pensamento, ela pensa em se salvar, ela está sem ânimo, ela perdeu o ânimo para a vida, e ela pensa, vou me matar. Aí ela tem também outro pensamento, vou tentar não me matar? Sim, ela, na maioria das vezes, tem um sentimento de ambivalência. Ela, na verdade, na maioria das vezes, ela não quer morrer. Ela quer se livrar dessa dor que ela sente. A morte seria a última coisa que ela tentaria, né? E busca porque como fosse uma solução. Isso. Mas se alguém apoia, se alguém ajuda, se alguém chama, se alguém diz, olha, vamos tentar. Então, muitas das vezes, a gente pode evitar esse suicídio. Não, seria irresponsabilidade minha dizer que poderíamos evitar 100%. Mas um número significativo... Se salvar uma pessoa, já salva o mundo, né? Exatamente. Doutora, a Secretaria de Saúde do Estado e do município tem oferecido à nossa população carente, pobre, uma assistência nesse sentido para o atendimento a quem tem problema de depressão, problema de síndrome de borderline. Sim, ele tem oferecido essa assistência nesses diversos serviços que eu lhe falei. O problema é como o Benazayag diz. O Benazayag é um professor, é um psiquiatra, psicanalista e filósofo francês, o qual a gente convidou para vir a Fortaleza, e ele aceitou o nosso convite. Maravilha. Ele veio 5 vezes a Fortaleza por nosso convite. E o que o Benazayag diz é o seguinte: hoje há uma população
desesperada que procura os serviços de saúde para problemas que necessariamente não são psicopatológicos. E aí eu acrescento na minha dissertação de mestrado, é uma tsunami que procura os serviços de saúde desesperado. O que traduzindo a gente quer dizer isso para a população? Que existem os transtornos mentais graves, persistentes, que é o paciente com esquizofrenia, o paciente com transtorno afetivo bipolar, o paciente com TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Esses pacientes precisam estar no CAPS, sendo acompanhados. E a reforma vem para isso, a reforma psiquiátrica, a reforma na assistência em saúde mental veio para acompanhar essas pessoas. As pessoas com depressão grave ou depressão maior, como se chama. Só o que aconteceu? Houve um boom, houve um tsunami do sofrimento psíquico na contemporaneidade. E aí, essas pessoas, houve uma procura intensamente, uma procura muito grande, e aí esses serviços ficaram inchados, né, para atender essa demanda tão grande. E qual é a questão? É que essas pessoas que apresentam o que o Enaziah chama de sofrimento psíquico na contemporaneidade, nós precisamos estar dando outro tipo de atenção, de assistência, que não seja só psicofármacos, que não seja só psicoterapia, que seria a gente discutir a forma como nós vivemos na sociedade. A senhora falou, me perdoe, sabe, eu estava aqui já engasgado. Claro. A senhora falou tsunami, e eu me lembro que está havendo uma verdadeira tsunami nas corporações policiais. Então, há um enorme número de entradas, internações psiquiátricas de policiais. Hoje, a morte de policial por suicídio já é maior do que em confronto. No Brasil, se mata muito policial em confronto com os bandidos. O número de morte é elevada. E hoje, o número de policiais que se mata a si mesmo já é maior do que aqueles que são assassinados no confronto na rua. Hoje, os trabalhadores que estão direto, né, que estão na linha de frente desse sofrimento psíquico, porque esse sofrimento psíquico se apresenta de várias formas. Então, os professores nas escolas apresentam um grande número de sofrimento psíquico. Os trabalhadores da saúde como um todo. Os policiais, com certeza, devem também estar apresentando um nível de sofrimento muito grande. Por isso que é preciso, por isso que esse é o meu discurso, quarta, Setembro Amarelo, tem que ser todos os dias, para que a gente possa rever a forma como nós estamos na sociedade, para que a gente possa ampliar a resiliência e que a gente possa reduzir esse tsunami de pessoas que apresentam sofrimento importante. Luciano, sobre o que tu fala, a manchete interna da Folha de São Paulo. Foi a mais veloz do que gostaria, diz policial sobre suicídio de agentes. Pesquisa mostra que na Polícia Civil Paulista, suicídio é a maior causa de vitimização. Na PM, Polícia Militar de São Paulo, é a segunda. Uma comprovação disso. O número de CAPS aqui em Fortaleza é suficiente para ajudar a população que tem problemas psíquicos, doutora? Não, ele é insuficiente. Primeiro, assim, fazendo um breve histórico da reestruturação da assistência em saúde mental. Quando esses CAPs são pensados, foi no século passado, né? Então foi pensado para essa população, como eu estou dizendo. A esquizofrenia, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno bipolar, depressão grave, que era a maior parte da população que nos procurava. E aí foi pensado esse número de CAPs. Só que a partir do 2000, houve um aumento muito grande da população que sofre, apresenta algum sofrimento psíquico, esses CAPs ficaram insuficientes. Então, só que eu tenho colocado, ainda sexta-feira eu estive no IJF, numa mesa redonda, com representantes de CAPES, representantes do SAMU, representantes do próprio IJF, e aonde eu colocava o seguinte, que a gente precisa não só ampliar o número de CAPES, claro que é importante ampliar o número de CAPES, mas é muito importante também a gente discutir filosoficamente a forma de viver na sociedade. O que está acontecendo que essa sociedade está produzindo tantas pessoas adoecidas. A gente precisa repensar a forma como nós estamos criando os nossos filhos, os nossos jovens.
Existe um psicanalista, também francês, que a gente também estudou, que também está citado no nosso livro, ele diz o seguinte, que é o Lebrun. Ele coloca o seguinte: quais as consequências das dificuldades dos pais em dizer não aos filhos? Fato que não tem registro na história da humanidade. Uma geração de pais que não reconhece para si a legitimidade de poder e até de dever efetivar interdições junto aos filhos, abrindo mão de sua tarefa primeira de educar em troca de uma aceitação, amor dos seus filhos. Então, assim, o que a gente precisa, Nilton? A gente precisa, obviamente, aumentar a quantidade dos serviços, precisa melhorar o acesso aos serviços, mas não adianta, eu venho dizendo isso já há 14 anos, não adianta só abrir serviços. É preciso a gente trabalhar junto às escolas, trabalhar junto à população em geral, para que a gente possa discutir filosoficamente a forma como nós estamos vivendo na sociedade, para que a gente possa ampliar a nossa resiliência e assim promover saúde. Enfim, precisamos acolher e atender quem está doente, mas precisamos também discutir como estamos vivendo para aumentar a resiliência, tentar aumentar a resiliência, que não é simples isso, e com isso diminuir a quantidade das pessoas que tanto adoecem. Senão, isso não vai ter fim. Uma espécie de vacina, né, para tirar esse vírus. Exatamente, aí já está no âmbito da prevenção, né, Luciano? Exato. E a síndrome de borderline, doutora? O que vem assim? É outra também que está aumentando bastante, né? É a dificuldade da pessoa de lidar com a frustração. É aquela pessoa, traduzindo assim numa linguagem bem simples, é a pessoa que não suporta ter frustração. E aí ela não suporta ter frustração em qualquer coisa. E quem de nós não passamos? Quem de nós não passa por frustração todos os dias? Quem de nós? Todos nós temos as nossas frustrações, alguma coisa, algum desejo que não é atendido, algo que a gente quer e não consegue. E essas pessoas, elas têm muita dificuldade de lidar com a frustração. Então, em um momento elas estão ótimas, felizes, no momento seguinte elas estão irritadas, elas estão gritando, elas estão quebrando as coisas. Tem alguns colegas que falam assim, vai do fogo ao gelo em questões de segundo. Então, obviamente que é preciso mais estudo sobre isso, mas também nós achamos que isso que o Lebrun já levanta em 2008, provavelmente está, isso aqui eu estou falando provavelmente, é preciso pesquisa sobre isso, é preciso mais estudo sobre isso, provavelmente isso deve estar contribuindo para o aumento dessa síndrome na contemporaneidade, desse transtorno na contemporaneidade. Doutora, quando essa moça chega aqui no estúdio, é para dizer que nosso tempo já foi embora, tá? Então, quero aproveitar para agradecer muito a sua presença. Era bom que até tivéssemos conversado mais, até voltar em outras oportunidades. Muito obrigado por ter vindo ao programa, por ter esclarecido esses assuntos tão delicados. Um bom dia para o Haroldo Braga, lá de Sobral, mandando um abraço, o André Lima, também no WhatsApp, a Gorete Alencar, Francisco Figueiredo, Luciano Melo, lá de Sobral, o André Ramos, a Cristiana Venâncio, Alberto Marinho e Moacir Pontes. A Roseli Mesquita concorda que se deve falar sobre o suicídio, não só em setembro. É um caso grave e crescente de saúde pública e que deve deixar de ser visto como um tabu pela sociedade e pela mídia. É isso, 6 horas... Eu posso só agradecer e elogiar vocês pelo 30 segundos. Eu só queria só agradecer pelo convite e elogiar vocês, dizer que é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo. Graças a Deus, muito obrigado. E já dizer para aqui que se quiser ficar para o próximo programa, se o Carolzinha quiser explorar, que eu acho muito o problema, o assunto é muito interessante. São 6h58, hora de desfazer a nossa conexão com a Paraíso FM de Sobral. Um grande abraço aí para o nosso querido, grande amigo, o grande comunicador Assis Nascimento, ao lado aí do Ricardo Gomes, que retoma agora o programa para Sobral e toda a região norte com o poderoso som da Paraíso. E aqui o poderoso som da Assunção vai continuar nas boas mãos do Carioquinha. Amigos, amiga, um grande abraço, muito obrigado, um fim de semana maravilhoso, um dia bastante proveitoso e até segunda-feira, com a graça de Deus. É isso aí, até segunda-feira, se Deus quiser.